cassação da CNH. Cassou o documento, elimina tudo. Quem tem CNH e a CNH for cassada, quando que pode fazer um novo processo? Depois de 2 anos. Quem tem PPD e a PPD for cassada, quando que pode fazer um novo processo? Imediatamente. Quem é obrigado a fazer o curso de reciclagem? 5 pessoas são obrigadas a fazer. Quem são elas? Quem está suspenso do direito de dirigir, quem mais? Quem se envolveu em incidente grave, quem for condenado judicialmente, o teimoso, que é o contumaz, o infrator contumaz é o teimoso, sempre comete as mesmas infrações. E também as pessoas que precisam de reeducação no trânsito, porque coloca risco à vida de outrem ou de outras pessoas. Medida administrativa são complementos das penalidades que a gente viu até agora. Então, se caso falasse, retenção do veículo, resolve o problema no local. Quando não puder sanar no local, qual documento vai ser recolhido? Licenciamento. Remoção do veículo, remove de onde estacionado errado, por exemplo, estacionei na frente da garagem. Para onde que vai ser removido? Quem é obrigado a pagar o guincho, o pátio, a estadia lá no pátio do Detran? Proprietário. Sempre é ele que vai ter a responsabilidade pecuniária pelas infrações. Quantos dias eu tenho para recuperar o meu veículo lá no pátio do Detran? 60 dias, senão ele vai a asta pública ou leilão, é a mesma coisa. No recolhimento da habilitação, quando que recolhe a CNH ou PPD? Também são 5 fatores, recolhe o documento. Lembra de algum? Recolhe se estiver vencido há mais de 30 dias. Se for de categoria diferente. Se envolver em acidente grave. Se for um motociclista conduzindo motocicleta com faróis apagados e menor de 10 anos na garupa. E se for também o que? Suspenso do direito de dirigir, recolhe a habilitação. Quando que recolhe o licenciamento? Quando o veículo é apreendido. Muito bem, quando o veículo é apreendido. Quando que recolhe o recibo? Não recolhe, porque ele não é documento de porte obrigatório. O que é o transbordo de excesso de carga? O que é isso? Quando transborda? Muita carga. Excesso de peso acima das dimensões. Dirigir alcoolizado é infração de que natureza? Gravíssima vezes 10. Com R$ 2.934. Quando a gente está alcoolizado e comete um crime de trânsito, antigamente podia converter essa pena em benefício público, varrer rua, pagar a cesta básica, ajudar no asilo, assim por diante. Hoje em dia pode? Não, vai preso mesmo, tá? Então, é um crime agora inafiançável. Dirigir alcoolizado é crime de trânsito. Na prova do Detran, não pergunta o que é crime, pergunta qual não é crime. Então, apareceu lá, direção perigosa, 0, racha, omissão de socorro, fuga do local do acidente, dirigir em alta velocidade. Qual deles não é crime de trânsito? Dirigir em alta velocidade. Dirigir em alta velocidade. Então, dirigir com excesso de velocidade é infração, mas não é crime. Então, se eu estou numa velocidade em até 20% a mais, é infração de natureza média. Se eu estou entre 20 e 50, ela é grave. E se eu estou acima de 50, ela é gravíssima vezes 3. Multa de 880 e poucos reais. Caso eu seja condenada por crime de trânsito, qual o prazo que eu tenho para entregar a habilitação? 48 horas. 48 horas. Estacionar um veículo afastado do meio-fio de 50 centímetros a 1 metro é infração de natureza? Leve. A mais de 1 metro? Grave. Qual a distância que eu devo respeitar das esquinas? 5 metros se for um veículo de pequeno porte. Se for um veículo de grande porte? 10 metros. Não respeitar essa distância é infração de natureza? Média. Confiar o veículo para uma pessoa inabilitada. Que infração que é essa? Gravíssima. Ultrapassar em faixa contínua? Gravíssima. Ultrapassar em enterro, cortejo ou desfile? Leve. Usar a buzina de forma prolongada, sucessiva, local proibido, horário proibido?
Leve, buzina é tudo leve. Imobilizar o veículo por falta de combustível. É infração de natureza? Média, da remoção do veículo. Deixa eu ver. Parar em ciclovia ou ciclofaixa. É infração de natureza? Deixar de reduzir a velocidade para ultrapassar um ciclista. É infração? Gravíssima. Ultrapassar pelo acostamento. Gravíssima. Conduzir o veículo distraído, sem tomar cuidados. É infração de natureza? Agora, manuseando o celular? Gravíssimo. Se eu coloco o celular lá no suporte, tô com o fone, é infração? Gravíssima. Sem os óculos ou sem lente corretiva? Gravíssima. Conduzir a motocicleta com capacete, tem que ser com viseira ou óculos de proteção. A viseira estando levantada, é infração? Leve. Se a viseira estiver trincada, quebrada ou arranhada, é? Uma infração que caiu numa das últimas provas aí. Não sei qual delas que foi, mas foi desse ano ainda. Nas últimas provas caiu. Retirar o silenciador do veículo. É infração? Grave. Falta de equipamento, são infrações de natureza grave. Deixa eu ver. Então agora a gente vai ver a sinalização, certo? Na sinalização tem uma ordem de classificação. Então a gente tem a sinalização vertical, que são as placas. Placas a gente tem um monte aí. Tem placas de regulamentação, de identificação, educativa, advertência, atrativos turísticos e serviços auxiliares. Decoraram as placas? Sim. Então tá bom. Nas placas, que a gente vai começar a ver, vai ver elas daqui a pouquinho, é toda a parte vertical, tudo que tá assim, ó, vertical. Horizontal é tudo que é pintado no chão. Então aí nas marcas a gente pode aparecer as 5 cores que é usada no chão ou quais são elas. Então a gente tem as marcas longitudinais, delimitadoras, transversais, canalização e inscrição no pavimento. As cores são 5. Cor amarela no solo, cor branca no solo, cor azul, vermelha e preta. São as 5 cores, a gente vai ver cada uma delas. Dispositivos auxiliares, são as barreiras, os gradios, os catadióptricos, que a gente vai conhecer cada um deles. Sinalização também aí, sonora, que são os silvos, os apitos que a gente usa. Luminoso, que são as luzes do semáforo. Nós temos semáforos de advertência e semáforos de regulamentação. E gesto, gesto do condutor do veículo, gesto do agente de trânsito. Tudo isso é sinalização. E dessa parte aí cai de 5 a 6 questões. Então, é bastante ponto para vocês garantir uma nota boa aí na hora da prova, tá? Então, essa é a classificação toda dela, mas existe uma ordem de prevalência, uma ordem de hierarquia. Quem manda primeiro? O agente de trânsito. Depois dele? Semáforo. Depois, as demais. Quais são as únicas placas que dão multa? Regulamentação, porque são as únicas placas que o fator dela é imperativo, ela sempre ordena alguma coisa. São placas que estabelecem uma restrição, uma permissão ou uma proibição. Desrespeitou qualquer uma delas, é infração de trânsito. Perguntinha de prova: formato. Qual é o formato da maioria das placas de regulamentação? Circular, orla vermelha, fundo branco, com os caracteres pretos, exceto duas. Quais são elas? Tem formato diferente. Parada obrigatória e dê a preferência, R1 e R2. Qual é a única placa octogonal que existe? Parada obrigatória. Diante dela, o condutor do veículo é obrigado a parar. Mas se não tiver nenhum veículo, o que ele tem que fazer? Parar. E a placa de dê a preferência é um triângulo de cabeça para baixo. Por que essas duas placas têm formato diferente das demais? Muito bem, então elas têm que ser reconhecidas vistas de costa. Então a gente vai lê-las, todas elas, em voz alta para ficar gravadinha aí no vídeo. Aí eu peço a ajuda de vocês, dá um jeitinho de ler. Tá todo mundo com o livro? Não. Não? Ai, decorou! Exibido! Isso mesmo! Isso aí, já! Isso mesmo!
Quer Eu que... sonhei que eu tinha tirado 29 na prova. É só que você não tirou 29 aqui, mas você vai tirar 30. Eu vou sentar pra você. Tirou 30, vai ganhar uma aula prática, hein? Ó, Viu? Fechou a prova, ganha mais uma aula prática. Tirou 21, tá bom? Tá ótimo, né? Não, mas a gente vai buscar Vai mais. tirar 30, tá? Amém, que Deus te ouça. Se você tirar 21, já vou fazer festa. Nós vamos fazer o quê? Ah, não. Agora eu tô dieta, agora eu não posso comer lanche. Paga uma glória. pizza. Ah, então vamos, né? Beleza, então a gente vai ler cada uma delas em voz alta. Lendo em voz alta, vocês memorizam. Porque ele decorou lá no comecinho do curso, às vezes pode ter esquecido. Então a gente vai ler, eu peço que vocês leiam na voz bem alta mesmo, igual primário. Não tem problema, tá? Então vamos lá, pode começar, vai, você começa pra mim, ó. Parada obrigatória. Dê a preferência. Sentido proibido. Proibido virar à esquerda. Proibido virar à direita. Proibido retornar à esquerda. Proibido Retornar à direita. Proibido estacionar. Estacionamento regulamentado. Proibido Parar e estacionar. Proibido ultrapassar. Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Proibido o trânsito de veículos. Proibido o trânsito de veículos automotores. Proibido o trânsito de veículos de tração animal. Proibido o trânsito de bicicletas. Proibido o trânsito de tratores e máquinas de obras. Peso bruto total máximo permitido. Altura máxima permitida. Largura máxima permitida. Peso máximo permitido por eixo. Comprimento máximo permitido. Velocidade máxima permitida. Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Alfândega. Uso obrigatório de corrente. Conserve-se à direita. Sentido de circulação da via pista. Passagem obrigatória. Vire à esquerda. Vire à direita. Siga em frente ou à esquerda. Siga em frente ou à direita. Siga em frente. Ônibus, caminhões e veículos de grande porte, mantenha-se à direita. Duplo sentido de circulação. Proibido o trânsito de pedestres. Pedestre ande pela esquerda. Pedestre ande pela direita. Circulação exclusiva de ônibus. Sentido de circulação na rotatória. Circulação exclusiva de bicicletas. Ciclista, transite à esquerda. Ciclista, transite à direita. Ciclistas à esquerda, pedestres à direita. Pedestres à esquerda, ciclistas à direita. Proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Proibido o trânsito de ônibus. Circulação exclusiva de caminhão. Trânsito proibido a carros de mão. Beleza, então são todas as placas de regulamentação. Para pensar um pouquinho na placa R3, por exemplo. A R3, qual é o nome dela? sentido proibido. Sentido proibido. Diante dela, qual é a única opção que o condutor do veículo tem? Marcha ré. A ré é a menor manobra do veículo. Vai virar direito. Muito bem. Então, se para frente eu não posso ir, para trás eu não posso. Então, a única solução para mim são os lados. Eu vou ter que virar ou à esquerda ou à direita. Placa R7, qual é o nome? R7. Sim. Ultrapassar. Proibido ultrapassar. Qual é a outra placa desse grupo aí mesmo que substitui a R7? Proibido mudar de trânsito de baixo, da esquerda para a direita. Muito bem, mas vai ser da direita para a esquerda. Então, a R8B substitui, certo? Então, por quê? Nela é proibido eu mudar de faixa para a esquerda. E na ultrapassagem, a gente tem que dirigir na contramão, que é a faixa da esquerda.
Deixa eu ver uma outra placa que costuma cair na prova. R12. Qual é o nome dela? Trânsito de bicicleta. Não é ciclista, como estava na prova. É trânsito de bicicleta. Deixa eu ver se tem mais alguma. As que mais caem. R24A. Sentido de circulação na via pista. E a R24B. Cai muito também. Passagem obrigatória. Quando está na placa R10, qual é o nome dela? R10. Proibido o trânsito de veículos automotores. Então, naquele tipo de placa lá, só carro que não pode passar, moto pode? Não, porque ali são todos os veículos automotores que está proibido, são todos. Tá? Então, essas placas aí, lembra que a função dela é imperativa, ela sempre ordena alguma coisa. Então, agora a gente vai conhecer as placas de advertência, relembrá-las, né? As placas de advertência são placas que têm a função de alertar, advertir o condutor na via. A maior parte delas tem um formato quadrado. Está na posição de um losango, mas é um quadrado. Cores: amarelo e preto. Mas tem 3 placas que são diferentes das demais. Quais são elas? Muito bem. Então, A26A, que é o sentido único. A26B, fala em ordem. A26A, sentido único. A26B, sentido duplo. E A41, Cruz de Santo André. Uma que cai bastante em prova é a A39. Qual é o nome dela? Passagem de nível sem barreira. Passagem de nível sem barreira. Muito bem, uma das que mais cai na prova. Então, a gente vai ler cada uma delas. Vocês leem em voz bem alta para mim, por favor. Eu vou lá pegar o carregador, tá acabando a minha bateria aqui. Vai, começa a ler para mim para gravar aqui. Nossa, aí. Então vamos começar, para ficar gravado aqui. Quem que vai começar a ler para mim? As de advertência. Pode ir, Marico. Curva Curva acentuada à esquerda. Vai. Curva acentuada à direita. Curva à esquerda. Curva à direita. Pista sinuosa à esquerda. Pista sinuosa à direita. Curva acentuada em S à esquerda. Curva acentuada em S à direita. Curva em S à esquerda. Curva em S à direita. Cruzamento de vias. Via lateral à esquerda. Via lateral à direita. Interseção em T. Bifurcação em Y. Entroncamento oblíquo à esquerda. Entroncamento oblíquo à direita. Junções sucessivas contrárias primeira à esquerda. Junções sucessivas contrárias primeira à direita. Interseção em círculo. Confluência à esquerda. Confluência à direita. Semáforo à frente. Parada obrigatória à frente. Bonde. Pista irregular. Saliência ou lombada. Depressão. Declive acentuado. Aclive acentuado. Estreitamento de pista ao centro. Estreitamento de pista à esquerda. Estreitamento de pista à direita. Alargamento de pista à esquerda. Alargamento de pista à direita. Ponte estreita. Ponte imóvel. Obras. Mão dupla adiante. Sentido único. Sentido duplo. Área com desmoronamento. Pista escorregadia. Projeção de cascalho. Trânsito de ciclistas. Passagem sinalizada de ciclistas. Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Trânsito de tratores ou maquinário agrícola. Trânsito de pedestres.
limitada. Passagem de nível sem barreira. Passagem de nível com barreira. Cruz de Santo André. Início de pista dupla. Fim de pista dupla. Pista dividida. Aeroporto. Vento lateral. Rua sem saída. Peso bruto total limitado. Peso limitado por eixo. Comprimento limitado. Então, nessas que aparecem as dimensões, quando é a regulamentação, é peso máximo permitido, né? É altura máxima permitida. Lá na advertência é limitada. Os dois são diferentes. Tem provas que aparecem as duas. Uma vermelhinha e uma amarela. Ou vocês acertam as duas ou erram as duas, certo? Então, essas placas têm a função de alertar o condutor. Então, se a curva é acentuada para a direita, eu posso fazer para a esquerda? Sim. Posso. Eu posso morrer, mas posso. Parece que eu bater, pode. Ué, pode. Não tem nada no código, porque a função dela não é essa. Ela não está te proibindo, ela está te alertando que lá na frente tem. Se você quer fazer certo ou errado, aí é um problema isso do condutor do veículo, tá? Placas de obras, está na página 58. Quais são as cores? Laranja e preto. Laranja e preto. Placas educativas, que tem função de educar os usuários da via. Qual é o formato? Retangular. Retangular. Cores, fundo branco, escrita Preto. preta e a orla é Branco. branca. Placas de identificação ou indicação. São placas que vão orientar os usuários da via. As placas que têm os brasões são placas que mostram as rodovias federais e estaduais que a gente está trafegando. A primeira plaquinha que tem o brasão, que tem o mapa do Brasil no meio, se trata de uma rodovia pan-americana. O brasão, que tem o biquinho para baixo, rodovia federal. O biquinho para cima, parecendo uma casinha, rodovia estadual. Quem pergunta sobre essas placas aí na hora da prova? Quais são as cores da placa indicativa de distância? Verde e branco. Verde e branca. E local? Azul e branco. Azul e branco. Então, de novo, quais são as cores das placas indicativas de distância? Verde e branca. Local? Azul e branca. Essas são as únicas placas que o excesso não prejudica ninguém. Pelo contrário, quanto mais melhor, tá? Outra plaquinha que aparece, a PI 7. A PI 7 são os quilômetros, mas qual é o nome dela? Marcos quilométricos. Beleza. Placas de serviços auxiliares, a gente vai lê-las também, tá? Serviço auxiliar vai mostrar o serviço encontrado no local. Essas são as únicas placas que podem ser agrupadas. Quando que agrupa? Quando num só lugar existe mais de um serviço. Então, por exemplo, a gente está trafegando e num posto que a gente vai parar, eu encontro lá um local para banho, um local de abastecimento, um restaurante. Então, ao invés de colocar 3 plaquinhas, agrupa tudo numa só. Então, vai ser agrupado igual tá aqui no livrinho de vocês, que aí eu vou te mostrar aqui, tá? Agrupa numa só. Então, a gente vai ler cada uma delas aí. Vamos lá, todo mundo. Área de estacionamento, informações turísticas, câmbio, correio, rua 24 horas, serviço telefônico, serviço mecânico, borracharia, abastecimento, pronto-socorro, serviço sanitário, restaurante, hotel, área de campismo, estacionamento de trailer, banho, cemitério, pedágio, terminal rodoviário, terminal ferroviário e metroviário, aeroporto, heliporto, porto, transporte sobre água, terminal aquaviário, ponto de parada, cobrança automática, fiscalização eletrônica e via monitorada. Então, essas placas aí, as que costuma cair. Esse estacionamento de trailer cai. Quase não dá pra ver essa gravurinha aí, mas cai na prova. Qual que é?
a SAL 15, estacionamento de trem. Outra que cai também na prova, terminal rodoviário. Lembra que quando o ônibus está de frente, quando a gente desce a rodoviária lá, as escalinhas da rodoviária, eles não estão tudo de frente para nós? Quando é na circular, eles não param de ladinho assim? Então, A esquerda de frente tá errada. tá errado. Então, essa sinalização de Machado, quando é ponto circular, tá todas erradas. Então, o certo seria o quê? O ponto de parada seria a SAL 26, que o ônibus está assim de lado, tá? Quando o ônibus está de frente, lembra que é lá na rodoviária. Tá? A sinalização da nossa cidade está errada. Então, agora, não complicou então. Nossa, que feitio. Faz sempre que eu não vou ali para baixo. Beleza. Placas de atrativos turísticos. Então, as placas de serviços auxiliares de atrativos turísticos, nós encontramos mais aonde? Vias urbanas ou rurais? Rurais, rodovias e estradas. Não somente. Encontramos mais. Pode entrar. Todas. Ah, tá tudo lá ainda, não entreguei pra ninguém. Já. Trouxe o RG? Ué, agora não. Mas você vai em casa ainda? Tá, tem que levar o RG, tá? Então, os atrativos turísticos são placas que a gente encontra mais em vias rurais, rodovias e estradas. Por que a gente fala não somente? Se você vai para uma cidade turística igual Poços, tem muita plaquinha marrom dentro da cidade, tá? Então, é por isso que não somente. Então, a gente vai ler cada uma delas também, aí eu vou falar as que mais costuma cair na prova, certo? Tem livrinho aí? Eu esqueci lá. Pode pegar aqui, ó. Só pra você ir Olha, acompanhando. eu tô aqui tentando, faz tempo, você não me deu um livrinho. Olha que menina feia. Ainda falei, você quer, alguém quer livro, ninguém te bunda. Ofereci pra ele. Perguntei, ofereci pra ele. Nossa, que feia. Te dou um livrinho, gata. Você tá pensando que vai brigar por causa de livro? Não tem. Tem sim, tem algum canto que tem livro. Vem pegar aqui. Chorona. Eu não trato bem as pessoas desse time mesmo. Alguém mais quer livro? Antes de brigar comigo, pegar no... Quer? Quer? Então tá, então vamos lá, vamos fazer a leitura então dessa. Tia. Ele não precisa, ele tá... Eu construí meu monstrinho, toda turma construiu um monstrinho, esse daí é o meu. Então vamos lá. Placas de atrativos turísticos, a gente vai ler cada uma delas aí. Só que ela tá dividida por cores, então a gente não faz em sequência assim, tá? Cores. Beleza, pode começar. Montanha, Praia, ilha, rio, lago, lagoa, cachoeira, patrimônio natural, gruta, turismo rural, estância hidromineral, arquitetura religiosa, arquitetura militar, arquitetura histórica, monumento, museu, ruína, patrimônio, sítio arqueológico, farol, centro de cultura, biblioteca, esportes, esportes equestres, esportes automobilísticos, esportes náuticos, mergulho, voo livre, surf, canoagem, pesca submarina, pesca esportiva, montanhismo, golfe, aeroclube, marina, futebol, ciclismo, praça, barco de passeio, parque urbano, represa, teleférico, mirante, parque de diversões, festas populares, teatro, convenções, artesanato, zoológico, zoosafari, planetário, feira típica, exposição agropecuária, rodeio, pavilhão de feiras e exposições. Beleza. Dessas placas, o que costuma cair? É uma placa que cai bastante. Exposição agropecuária.
Cai bastante. Exposição agropecuária tem a cabeça do boi. Para ser o rodeio, tá? Tem que ir lá, tá? Montado. Hã? Tá em cima, tá? E aí, a exposição agropecuária é só a cabeça do boi. A pesca. A pesca submarina e o mergulho é muito parecido. Então, olha aí para vocês verem. Pesca submarina. O hominho tá com um arpão na mão. E o outro, ele tá com a bolsinha, que é aquele cilindro de oxigênio. Cadê o outro? Não, que é o outro. Então, ó, o mergulho tá aqui em cima. Tá de 5 e tá de 9. Isso. E a pesca submarina tá de 0,9. Então, aí tá com o arpão na mão. Isso. Aeroclube. Aeroclube, gente, é aqueles aviãozinhos de brinquedo, certo? É diferente de aeroporto. Aparece aeroporto, o pessoal marca. O aeroporto é o de cá. Vai ser aquele, né, que vai ser um Boeing aqui. Agora, esse aqui é aqueles aviãozinhos de brinquedo. Outra que o pessoal confunde também é praça. A praça, lembra da Praça Nossa, tem o banquinho do lado aí. O parque urbano são as 3 árvores junto. Então o pessoal confunde também o parque e a praça. São placas que lá na hora da prova pode também, a fotinha não tá 100%. Então tomara que caia uma mais conhecida para vocês aí. Geralmente nas placas vão cair uma de regulamentação, uma de advertência e uma vai ser ou atrativo ou serviços auxiliares, tá? Pode ser que caia 3 placas de regulamentação? Pode, porque a prova do Detran é o banco de dados. Se for impressa assim, vai ser assim, tá? Então, geralmente cai, mas é por isso que a gente prepara todas as plaquinhas. Ô, tia, Dix. no simulado, às vezes aparece aquela R21 ali, né? R21, cadê? Deixa eu ver. Alfândega, sim. Então, e aí teve algumas perguntas, porque o que eu entendo ali é alfândega, né? Sim. Parada obrigatória. É uma parada obrigatória. Todo mundo que passa ali tem que parar. Então, uma alfândega é uma parada obrigatória ou alfândega? Aquela placa é alfândega, mas a função dela vai parar todos os veículos que vão passar E se ali. perguntar na prova? Não. É alfândega, parada obrigatória ou Alfândega. continua? Porque a parada obrigatória vai ser a R1. Ah, tá. O nome vai ser, a função é outra. Entendeu? Certo? Porque isso daí é quando vai trazer mercadoria do Paraguai para o Brasil. Então, aí passa pela alfândega. Então, todos os veículos são parados ali, tem que parar, tá? Sinalização horizontal, página 61, a gente vai ver todas as marcas viárias. No livrinho daí tá mostrando para vocês como tá distribuído em cores. Não sei no livro antigo onde tá.